Olá, pessoal! Em nosso podcast de hoje, vamos tratar de um assunto bem especial para nós cristãos. Lá do início, isso mesmo, do comecinho da nossa história, do cristianismo. Ao contrário do que muitos pensam e falam, afirmam até, Jesus Cristo não foi o fundador do cristianismo. Jesus Cristo não fundou uma igreja cristã. A igreja cristã foi fundada após a sua morte. Jesus era judeu, de tradição judaica. E após a sua morte, os seus discípulos, seus seguidores, especialmente os seus apóstolos, fundaram então o começo ali do cristianismo, através de seus apóstolos, o principal deles, Pedro. Mas hoje nós não vamos falar sobre Pedro. Uma das curiosidades aqui é que os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos foi em Antioquia. Hoje eu quero falar com vocês sobre o apóstolo Paulo, conhecido carinhosamente como o apóstolo dos gentios. Paulo, ou Saulo de Tarso, ele não conheceu Jesus pessoalmente em vida física aqui na terra. Paulo, ao contrário dos outros, não andou e nem vivenciou com Jesus. Ele teve um encontro sobrenatural com Jesus, como todos nós sabemos nos relatos bíblicos, ali em Damasco, no caminho de Damasco, onde ele viu uma luz muito intensa que o deixou cego, temporariamente, e ele ouviu uma voz que dizia, perguntando a ele, porque eu perseguia, e essa voz era de Jesus. Saulo tem essa experiência, se converte ao Evangelho e a partir dali ele vai ser um dos principais divulgadores do cristianismo, da vida de Cristo aqui na terra e o que isso implicaria às pessoas que o seguissem. Então, o que nós sabemos sobre Saulo de Tarso? Saulo, também conhecido como Paulo, que é o seu nome correspondente romano para Saulo, Então, Saulo de Tarso, ou Paulo, é a mesma pessoa. Então, quando ele tem essa experiência, ele passa a andar e foi um dos apóstolos que seguiu fielmente o ide de Cristo, porque ele pregou ali na circunvizinhança, por toda a parte onde ele ia, ele divulgava o evangelho do reino. Então, nós sabemos que o ministério dele teve muita importância, foi de suma importância. Quem foi Paulo? Paulo foi fariseu, em Tarso. Ele era um homem instruído, muito instruído, e mesmo assim, sabendo de todas essas coisas, ele era um cidadão romano, ele conhecia muito bem a cultura greco-romana, ele teve como professor o grande rabino Gamaliel, e ele conhecia profundamente as leis judaicas, era zeloso das leis, cumpria as leis e queria que os outros também as cumprissem. Por isso que ele ia atrás dos cristãos para persegui-los. Só então, depois da sua conversão, ele passa de perseguidor a perseguido. Então, apesar de todo esse conhecimento, nós sabemos que no início do seu ministério, ele falava com muita simplicidade, porque o alvo do evangelho eram os grupos sociais mais comuns, pobres, mulheres, crianças. As ideias de Paulo é que foram responsáveis pelo cânon do Novo Testamento. Porque mais do que as cartas escritas por ele, ele foi líder de João Marcos. Isso mesmo, pessoal, o Marcos, o evangelista Marcos. E o evangelho de Marcos é considerado cronologicamente o primeiro evangelho. Paulo também foi líder de Lucas, o amado Lucas, o doutor Lucas, que escreve o evangelho de Lucas, que é o terceiro evangelho, e também o Atos dos Apóstolos. Uma das características marcantes no ministério de Paulo é que ele realmente, amados, ele cumpriu o ide do Senhor. E muitos teólogos, são unânimes em dizer que Paulo foi a segunda pessoa mais importante do Evangelho, ficando apenas abaixo de Jesus. Vejam isso. Então, o cânon do Evangelho, que nós recebemos aqui, nós ocidentais, foi influenciado por Paulo, pelo apóstolo Paulo. Então, uma das coisas assim que a gente vê sobre a questão da circuncisão. Paulo ele foi enfático em dizer a Pedro que ele não concordava. Por quê? Pedro achava que para se converter ao cristianismo,
as pessoas tinham que se converter ao judaísmo primeiro, ou seja, os homens teriam que se circuncidar em sua carne. Mas Paulo dizia que essa circuncisão tinha que ser no coração, na alma. E isso foi muito importante para nós do Ocidente, que não precisamos das práticas judaicas para sermos seguidores de Cristo, né? Sermos cristãos. Então, é sobre essas questões, né, tão importantes para nós hoje, que Paulo, né, tem essa função maravilhosa de ter influenciado o cânon da igreja, de ser considerado como o segundo mais importante do Evangelho, abaixo apenas de Jesus, de ter discutido essas questões sobre circuncisão, para que o Evangelho, ali, o cristianismo, fosse realmente ser seguidor de Cristo e não ser um judeu, não necessariamente judeu. Por isso que Paulo é considerado o apóstolo dos gentios, no qual nós nos enquadramos. Paulo também foi incansável na sua luta. Ele foi espancado, ele sofreu prisões. Paulo, nessas prisões e nos lugares onde ele era levado para ser julgado, ele pôde levar a palavra de Jesus Cristo para essas autoridades, porque ele tinha sabedoria no falar. Paulo era um homem muito instruído, então ao simples ele falava com simplicidade, porém as autoridades ele tinha essa eloquência no falar, ele tinha o conhecimento, ele era estudado, então ele pôde fazer isso. Então ele lutou bravamente para que o evangelho chegasse a nós, sofreu perseguições e morreu decapitado no ano de 66. De fato, Paulo combateu o bom combate, terminou sua carreira e guardou a fé. E assim nos abençoou com esse evangelho do reino, para que chegasse até nós. É isso, pessoal. Ficamos por aqui e numa outra oportunidade traremos novos assuntos. Tchau, fiquem com Deus.